Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Graça e paz do Senhor Jesus para todos os irmãos que nos acompanham aqui no Drops da Videira. Bendito seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, Emerson de Juiz de Fora. Cizinando Cardoso Neto. Que saudade de você e da Jane. Muito prazer tê-los aqui conosco. Suzana Neto, fale de onde você é, a cidade que você está. Igreja Povoado Triunfo, eu já sei que é da Bahia. Andressa, de onde é. Juliana, Belo Horizonte. Graça e paz, aleluia. Fábio, nosso convidado, o Fabiano do Grupo Vilela já está aqui. Fabiano, daqui a alguns minutos te chamo aí, que aqui nós começamos sempre com louvor, começamos sempre aqui saudando os irmãos, cumprimentando, abençoando. Adriano, Neide, Andressa, Estados Unidos, Corpo Suplemento, oh aleluia. Meus irmãos, você quer aqui do meu Instagram? Deixa eu falar algo para você aqui que eu estava pensando hoje. Vai fluindo aí, ó, Fabiano do Grupo Vilela já está aí, o nosso convidado. Suzana Neto, Angola, uau. Luanda, Benguela, de onde que é? Huambo, qual das províncias é de Angola? Ó, Suzana, vou te mostrar, pegar um negócio aqui para você que entrou de Angola, especialmente, segura aí. Ó, olha que legal, são as províncias de Angola, todas as províncias, ó. Você que está nos assistindo de Angola é de Cabinda, do Zaire, Uíge, Bengo, Kwanza Sul, Luanda Norte, Malange, Bié, Huambo, ó, símbolos de Angola, a palanca negra e o pensador. Glória a Deus, que honra ter gente de Angola aqui no meu Instagram. Mande um abraço para os irmãos de Angola. Nosso pastor Otoniel, Luiz Neto, Carlos Bolívar, também do Grupo Vilela, Elisete Siviane. Amados, quando está fluindo o louvor aqui, temos a palavra aqui para compartilhar conosco. E hoje, ao conversar com o Fabiano, que é do Grupo Vilela, nós vamos falar de gestão de crise. E como agora nós estamos no Efatá, não é? Orando, pedindo para o Senhor para abrir, né? Nós hoje, tenho certeza que o Fabiano vai falar de gestão da crise. Eu também gosto muito desse tema da economia, mas de antemão já quero te dar aqui uma palavra de Deus. Lucas, capítulo 17 e versículo de número 5. Lucas 17, 5. Escreva aí, por favor, pastor Otoniel. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Nora Artesanatos, acrescenta-nos a fé. Eu e você precisamos de fé para realizar todas as coisas na nossa vida. E especialmente em dias como esse, dias de pandemia e dias pós-pandemia, é o que vamos falar aqui. Como se comportar diante das previsões a respeito da economia. Como se comportar quando o mundo diz que haverá uma recessão histórica como nunca houve anteriormente. Jomar, meu mestre preferido, como? Acrescenta-nos a fé. Nossa questão aqui, nesse Instagram, é sempre trazer para você uma palavra de fé. Ficamos aqui muitos dias profetizando, alinhou, prosperou, fizemos o jejum, todos os pastores fizeram lives, alimentaram você. Então, agora já estamos crendo que voltaremos em breve à nossa rotina. E também, quero também voltar à minha rotina de atendimento e pastoreio. Então, eu vou fazer dias de live, não diariamente como estou fazendo. Já tenho algumas marcadas para a semana que vem e devemos fazer isso. Temos reuniões também
com o pastor Aloysio semana que vem, então pelo Zoom. Então queremos fazer isso segunda, quarta e sexta. E eu gostaria que você mandasse no meu direct temas que você quer abordar, que você gostaria que eu compartilhasse. Uma delas eu quero compartilhar aqui a palavra, outra delas eu quero fazer uma entrevista assim, né? Compartilhar com alguma outra pessoa, e outra eu gostaria de fazer uma parte que é a live mais assistida lá no nosso canal. Se você não está ainda inscrito no meu canal, azemarfreitas.tv, vai no YouTube agora, aí com outro celular ou um tablet, e entra lá, azemarfreitas.tv, pode acompanhar lá. O assunto que foi mais repercutido foi o assunto da administração e organização. Uma live que eu fiz com a Eli Organizer, que é inclusive a minha personal social, que está me ajudando aqui com esse trabalho das redes sociais, que eu não sou especialista nisso, né? Sou pastor. E esse assunto é um assunto que eu estou dando aula agora para o nosso seminário aqui, Administração da Igreja. Tem um livro escrito sobre isso, estou trabalhando nesse livro, vou pegar aqui para você ver, tá vendo? Esse é o livro, Servo Bom e Fiel à Administração da Casa de Deus. Estou trabalhando nele agora, reescrevendo, quero transformá-lo em 21 dias para abençoar a sua vida e o seu ministério. Então eu gostaria que você me desse um retorno no direct, porque o meu trabalho aqui é para os irmãos que são os nossos seguidores aqui, que cada dia, graças a Deus, cresce mais. Significa que a palavra está sendo liberada, está abençoando e está indo a lugares como aqui agora acabei de ver. Mamãe Jandira está aqui, da cidade da Beira, Angola. Imagina se eu poderia estar em todos esses lugares ao mesmo tempo. Amém? Amados, então vamos ter uma palavra de oração. Eu comecei mais cedo hoje, justamente para pedir para vocês feedback, esse retorno, né? Mande por favor no meu direct, então. Eu farei, ainda semana que vem farei todos os dias. Essa semana de segunda a sexta, às 10 da manhã. Semana que vem também, de segunda a sexta, com exceção da quarta e quinta, que temos reunião com o pastor Aloysio, pelo Zoom. Mas nos demais dias eu farei também, todos os dias. E aí depois eu vou refazer a agenda para poder ser mais preciso na edificação. E, se eu não estou enganado, 2 temas que foram os temas principais, que foi casamento, que eu e a Janaína fizemos uma live com o pastor Alan e a Ana Laura, da Videira de Milão. Foi uma bênção, muitos irmãos nos deram um retorno. E também o tema de administração e organização. O que eu estou pensando em fazer, eu quero chamar esse quadro de dracma, que é o quadro dracma, referindo à dracma que foi perdida, né? Então, meu objetivo é encontrar o que você perdeu e juntos. Então, a minha ideia é pegar aqui os mais de 7.500 seguidores e nesse quadro aleatório, você vem preparado para uma consultoria e aqui de uma maneira aleatória eu vou chamar. E aí nós vamos conversar nesse tempo que o Instagram nos dá para uma consultoria que é da dracma, de administração e organização. Gosto de fazer isso, sei fazer isso, trabalhei muito nisso, dentro do ministério, fora do ministério, e eu creio que é um dom que Deus me deu e eu quero compartilhar esse dom com você. Amém? Muitos irmãos estão aqui, eu quero então lembrar você a palavra, já chamar meu convidado. Comecei um pouquinho mais cedo para fazer essa explicação. O convidado nosso é o Fabiano, do Grupo Vilela, um irmão abençoado, membro da Videira em Goiânia. Meu colega aqui, o pastor Daniel Durante, vou dar uma acenada para ele, porque esse é top, topíssimo ali do Triângulo. Pastor Ataíde Jorge, a equipe aqui é maravilhosa. Bem, amados, capítulo 17 do Evangelho de Lucas, a Escritura diz assim: disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Então, antes de entrar no tema gestão da crise, eu quero que você já tenha essa palavra no seu coração, porque o objetivo aqui não é assustar você, o objetivo aqui é abençoar você com a edificação
aqui, né, de um pastor, e do outro lado, lá um especialista em gestão de crise, que é o Fabiano do Grupo Vilela. Obrigado, Rodrigo Pinhaton, já colocou o versículo aqui, aumenta-nos a fé. Amém? Então, deixa eu chamar aqui, procurar o meu convidado, está aqui Fabiano. Então, vamos compartilhar hoje, aumenta-nos a fé, para que possamos superar toda crise em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido ao Senhor. Não tem receio de pedir para que a sua fé seja ampliada. Não tem receio. Você, com certeza, será bem sucedido. Bom dia, Fabiano. Bom dia, bom dia. Que alegria e satisfação poder participar aqui. Estou muito feliz. Paz do Senhor Jesus para você, meu amado. Amém, amém. Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. Trabalhando mais do que antes da Covid. Por incrível que pareça. Então estamos iguais, porque o pessoal fala de quarentena, e eu falei assim, o que é esse negócio, gente, de quarentena? Porque esse vírus aí foi mais trabalho. É verdade, é verdade. E uma adaptação, né? Uma nova adaptação, uma nova forma de se trabalhar. Que é importante, eu acho que vem acrescentar bastante aí. Pós-Covid, a gente também está entendendo uma outra forma que também dá para fazer, né? Dá para potencializar melhor. Então, antes da gente entrar no tema, Fabiano, eu quero agradecer a oportunidade de poder ter esse bate-papo com você aqui na edificação. E nas nossas lives aqui, assim, não tem nada preparado. A gente pergunta e deixa fluir, os irmãos vão interagindo aqui também, entrando. E eu quero aqui apresentar o nosso convidado. Eu chamo de Evangelista Fabiano. Isso aí. Ele é um profissional aí do mercado, ele vai explicar melhor. É alguém que sabe do que está falando e do que nós vamos falar aqui hoje, que é gestão de crise. Eu falei, com esse tema aí, o povo vai ficar meio apavorado. Falei, não, essa live eu não vou assistir, não. Mas nós somos portadores de boas novas aí, pode ter certeza disso. Eu já trouxe aqui a palavra e já falei para os irmãos, antes de você chegar aqui, você já deve ter ouvido, eu falei Lucas capítulo 17, versículo 5. Aumenta-nos a fé. Verdade. Então, meus irmãos, o Fabiano, ele é membro da equipe do pastor Giles ali em Goiânia, por isso que eu o chamo de Evangelista Fabiano. E ele tem uma história muito bonita que mudou, né, de Florianópolis, cidade linda, para uma cidade mais linda ainda, Goiânia, aleluia. Goiânia é muito bacana, eu gosto demais de Goiânia. Aqui me adapto rápido a novos ares aí. Mas e aí, o arroz com piqui, já comeu? Já comi o arroz com piqui, já estou provando aqui das delícias aqui de Goiás. É bom aqui também. Então, Fabiano, fique à vontade para você se apresentar o Grupo Vilela, que você é representante, e aí nós vamos aqui entrar no nosso assunto. Tá jóia. Então, primeiro eu quero agradecer essa oportunidade, que eu acho que ela é ímpar, né? A gente poder contribuir num momento tão difícil que a gente está vivendo, mas já adianto que a gente tem também que olhar com olhos bons, né? Quando a gente olha com olhos bons, independente da situação que a gente vive, a gente consegue aí enxergar alguns caminhos. Então, eu tenho algumas notícias importantes de atualização, né? De tudo isso, do mercado financeiro, enfim, de como é que a gente vai sair dessa crise. E tem boas novas também, boas novas. Eu aprendi que nós devemos ser portadores de boas novas, né? Amém. Mas, como o pastor Azemar falou, eu me mudei recentemente para cá, vim em dezembro aqui para Goiânia, né? A gente tem uma unidade aqui, como tem uma unidade também aí em Belo Horizonte. Eu sou sócio da Vilela há mais ou menos uns 13 anos, sou vice-presidente lá do grupo, né? A Vilela Brasil, ela está
em 14 estados, com sedes em 14 estados. E hoje a gente tem um grupo de colaboradores de mais ou menos uns 400 profissionais, né? Em Muito bom. diversas áreas. Então, a gente acabou se especializando em gestão de crise mesmo, né? A gente sabe que essa crise é uma crise nova, né, pastor? Mas o Brasil sempre viveu em crise, né? Sempre viveu momentos de crise. Uhum. Então, eu venho de uma família de empresários, né? Então, eu sei a dor do outro lado do balcão, como se diz. Então, mais ou menos há uns, mais precisamente 14 anos atrás, eu entrei no grupo para ser um agente promotor de vendas. E com a graça do Senhor, eu me tornei sócio e como eu falei anteriormente, me tornei vice-presidente. Então, a Vilela, a gente transformou ela num balcão de serviços. Então, nós temos lá advogados, contadores, economistas, auditores, né? Uhum. Então, a gente acabou criando essa plataforma por entender que as soluções que o empresário precisa não está em somente uma ciência, né? Mas a junção dessas ciências todas acaba acendendo uma luzinha no final do túnel. Por quê? Empresariar no nosso país, o pastor sabe bem disso também, não é fácil, né? Requer sim uma maestria, né? Com Para poder certeza. vencer tantas adversidades, uma hora quando não uma crise como a gente está vivendo agora de saúde, né? É uma crise política, é uma crise econômica, é uma crise global. Então, eu entendi que quanto mais nós tivermos cercados de bons profissionais para nos dar a direção e o caminho certo, né? Essa diminuição dos erros faz com que a gente vá avançando ano a ano dentro da nossa empresa, né? Então, de uma forma geral, né, a nossa empresa, só concluindo, a gente milita muito na área tributária, que é uma área Uhum. bastante sensível nas decisões que tem que ser tomada, né? Tem que ter um cuidado bastante grande. A gente anda aí há muitos anos, a Vilela tem 20 anos, e muito militando na área tributária, mas também nessas outras áreas aí. Fabiano e os irmãos que estão aqui conosco, eu gostei que você falou aí, as soluções que o empresariado precisa. Eu acho que eu já te falei isso. Eu já fui empresário muitos anos da minha vida. Eu venho também dessa família do comércio varejista. Ficamos 40 anos no comércio varejista, os meus pais, aí em Goiânia. Tivemos 4 lojas aí, uma aqui em Minas. Então, eu também sei, como você está falando, o que é estar do lado de lá do balcão. E também sei como é que é o peso da carga tributária no Brasil, né? Que é uma das maiores do mundo. Então, a pessoa pensa assim, eu vou empreender. Nós temos um grupo, você faz parte dele, dos empreendedores do reino. Então, a pessoa fala assim, eu vou empreender. Quando ele sai da informalidade e vai lá registrar a sua MEI, registrar a sua empresa, ele já vai dar de cara com o peso da carga tributária, né? Aqui nós temos vários irmãos no grupo e irmãos que querem empreender, querem ter o seu negócio. E você falou aqui de soluções. O que você recomendaria, alguém que é de gestão, o primeiro passo para a pessoa falar assim, eu quero empreender, sair da informalidade. Hoje nós temos 38 milhões de informais no Brasil, que eles já estão sem dinheiro, já estão dependendo aí, né, do auxílio emergencial do governo federal. Esse Sim. auxílio já foi pago em abril, maio e junho, então daqui a pouco vai acabar. Então, você está falando aí de gestão da crise, se isso não der um efatá aí, não abrir rapidamente, a situação, a tendência é piorar muito. Mas a primeira pergunta que eu queria te fazer alguém que quer empreender, começar agora e sair da informalidade, qual que é a primeira recomendação que você daria?
Olha, eu acredito que aquela época, alguns anos atrás, Hum, recordando na época da minha família, eu gosto muito de trazer assim alguns exemplos que a gente já viveu também, né? Não existe mais aquela forma de abrir um negócio, de criar, de empreender, se não antes estudar o que tu vai fazer, né? Eu acho de suma importância ah, estabelecer muito bem essa base de estudo no que tu vai empreender. Haja vista que hoje na sua grande maioria, tudo que tu pensar fazer, tudo que tu for criar, já tem alguém fazendo. Então, sim. assim, é difícil tu achar algo inovador, tão inovador assim. O ideal, lógico, pegar o que já existe e inovar ele, né? Aí tu vai estar empreendendo de verdade. Mas estudar muito, né? Estudar muito que a gente, o que tu vai fazer, a região que tu vai botar o teu negócio, o investimento que tu vai que se propõe a, a, a colocar no teu negócio. Eu acho que o estudo é em primeiro lugar. E, obviamente, sair da informalidade, né? Se regularizar. Hoje tem formas e meios de se regularizar, que é muito, de uma certa forma, até um incentivo, né? Com uma tributação um pouco menor, logicamente, dependendo do que tu está fazendo, dependendo do que tu te propõe a fazer. Mas Uhum. nunca antes de estudar. Nós mesmos, dentro da Vilela, quando a gente vai abrir uma região, isso que nós temos já 20 anos na área, a gente estuda a região, né? A gente estuda como que é a região, as necessidades dessa região, como que eu vou conseguir precificar o nosso produto. O nosso Brasil é muito grande, então a gente Uhum. também faz um estudo prévio. Eu acho que isso é imprescindível para o empresário, né? Ter isso muito claro na mente dele para não se frustrar e enfrentar dificuldades e objeções que talvez com um breve estudo ele consegue minimizar isso, né? Ou até Fabiano, excluir. ok, compreendi. Eu também concordo com você. Isso aí na administração a gente chama, vamos fazer um plano de negócio, vamos É, fazer, né, consultar aí os órgãos que fazem isso para você de uma maneira gratuita, o Sebrae e outros órgãos do governo que podem te ajudar. Eu gostei também do que você falou de que vocês são hoje um balcão de soluções. Então, e você, o profissional, deve cercar-se, né, o empresário ou empreendedor deve cercar-se de outros profissionais, especialistas para ajudá-lo. Então, vamos falar de uma coisa aqui que eu não sei se você tem usado, mas eu tenho usado muito essa ferramenta aqui do Instagram, do sim, YouTube. Você deve estar usando também para suas reuniões, né? Com outros muito. aplicativos. Então, essa é uma ferramenta que, pelo menos, eu preciso de assessoria. Então, o que você falou aí procede muito. Nós vamos aqui, por exemplo, por conta da pandemia, estamos usando novas ferramentas. São ferramentas que eu não usava antes, pelo menos Sim. com tanta frequência. Eu estou aqui nesse mesmo horário, de segunda a sexta, todos os dias, com os mais diversos profissionais, a gente da saúde, é pastor, é um profissional como você da área aí, de consultoria. Então, agora, há coisas nessas ferramentas que eu Uhum. não conheço. Então, eu gostei da sua recomendação de cercar-se de profissionais que são especialistas em áreas específicas. Então, por exemplo, eu sou um empresário, eu preciso de uma assessoria tributária. A mentalidade, e aí essa é a segunda pergunta que eu queria te fazer, é que eu estava conversando com um jovem empreendedor, e ele falou assim para mim: não, pastor, o meu alvo é não pagar imposto. Então, eu quero ficar na informalidade, eu quero ficar na internet, eu quero ficar. Não é que ele queria dar o tombo no governo, alguma coisa assim, não é isso. Ele Uhum. queria não estruturar a sua empresa de modo que ela tenha que pagar impostos. Compreendeu? Então, o que que você me diz dessa mentalidade do brasileiro de falar assim, não, eu quero quanto menos imposto eu pagar, melhor.
Você concorda com esse tipo de pensamento? Olha, claro, todo mundo quer pagar menos impostos, né? É evidente que a pressão é para pagar menos. Mas eu não concordo quanto à informalidade, né? Eu acho que uma das coisas que a informalidade faz é que barra o teu crescimento. Tu vai ter um limite até onde que tu possa ir, né? E não é o melhor modelo, né? Eu acho que empresariar, o empreendedorismo e ser empresário, ela tem sim um passo a passo que tem que seguir. E o primeiro passo é formalizar aquilo que tu quer fazer, né? Eu não acredito nesse caminho da informalidade que tu possa ter uma vida longa, frutífera e muitas vezes deixar algo, né, para as tuas próximas gerações. Eu acho que a primeira coisa é sim montar o teu negócio de uma forma organizada. E o problema, muitas vezes, pastor, não está no imposto. Muitas vezes não está nessa informalidade que existe esse pensamento, né? Principalmente do brasileiro, de que se eu não pagar impostos, eu vou me dar bem, se eu não pagar impostos, eu vou enriquecer. Quer dizer, colocar a mão, primeiro, colocar alguns princípios, né? Ainda mais quem é cristão sabe disso, colocar a mão naquilo que não é seu nunca é saudável, nunca foi saudável, né? O que precisa é criar, o que precisa é sair da zona de conforto e ter uma mente criativa para poder crescer e evoluir. O imposto ele faz parte do processo. Se tu tem uma empresa bem estruturada, se tu tem essa empresa com os teus produtos e de alguma forma tu é muito ativo e cria e não se acomoda, né? O imposto não vai ser problema. O imposto vai fazer parte da tua cadeia de formação de preço do teu produto, né? Você está falando aí, eu me recordei das palavras do Senhor Jesus aqui, que ele falou, dai a César o que é de César. Certo. Então, quer dizer, ele incluiu na sua pregação uma Sem parte dúvida. tributária aí, né? Falou, olha, o tributo aí dá para ele o que é dele e dá para Deus o que é de Deus. E É verdade. também uma empresa, como você falou, que vai crescer sem uma estruturação, sem os odres, né? Ou seja, a estrutura necessária para ela crescer. Isso é igual a camisa que estamos usando aqui. Ela é apenas uma estrutura para, né, suportar e adequar aquilo que está dentro. Fabiano, agora falando de crise, gestão de crise, porque o papo é bom e o prazo está passando. Certo. O que você chama? Eu gosto muito de ler isso, estudar isso. Então, vou te dar aqui alguns números para os Ok. nossos ouvintes aqui, que são números que mostram que o cenário. Preguei isso domingo. Depois, se você não é assinante lá do meu canal, seja. Tá ok, tá ok. azemarfreitas.tv. Preguei esse domingo e falei a respeito, né, desse cenário que agora eles estão chamando, o ministro da Fazenda está chamando de segunda onda. A primeira onda é essa onda da pandemia da saúde, a segunda onda é a onda da pandemia da economia, colapso econômico. Nós já vemos os países da Europa se abrindo, né? Nós já vimos lá Alemanha aberta, França aberta, até a Espanha também aberta. Então, o negócio agora é economia. O corona, nós já amaldiçoamos ele aí no Brasil, e os números do Brasil são números comparados a outras nações baixos. Lamentamos cada uma, né, das mais de 10 mil mortes, mas se comparado a outras nações, Estados Unidos, 80 mil mortes, enfim. Então, estamos abençoados aqui no Brasil e, em nome de Jesus, essa curva vai só desaparecer e diminuir. Amém? Sem dúvida, amém. Dito isso, temos aí uma segunda onda, que eles estão dizendo lá na Europa, que o decréscimo no PIB vai ser da ordem de 5%, 7,5% na Itália. E aqui no Brasil, você que é do segmento aí, que lida com essa gestão dos empresariados, qual que é a atualização que você nos dá dessa segunda onda econômica aí? Então, eu estava até lendo
ontem à noite lendo um artigo e achei bastante interessante quando fala dessa crise, esse cenário que a gente está vivendo. E nesse artigo classificou, né, usando aí 3 letras, né, um gráfico, para ficar fácil de entender. Se a gente se essas restrições que nós estamos vivendo, elas demorarem, forem rápidas, quer dizer, se, forem, né, se acabar isso logo, então eles consideraram uma letra V para entender que houve esta queda, né, mas o mais rápido possível ela vai voltar. Que isso seria um cenário mais otimista, né? Então, dentro desse cenário otimista, que quase que já estamos passando esse cenário tão otimista porque está sendo duradouro, né? Então, me parece que o mais provável, eles usam, nesse artigo que eu li, que foi escrito pela BBC, eles usam a letra U, né? Então, houve a queda, e aí o U talvez um pouquinho mais estendido aí, né? Compreendi. Entendeu? Então, assim, talvez a gente... exatamente. Talvez a gente possa viver que é esse cenário mais provável, né? E isso leva em consideração ao PIB, né? Só fazendo apartando aqui, falando um pouquinho do PIB, só uma curiosidade, e há uns anos atrás, um artigo que Ives Gandra escreveu, um dos maiores tributaristas do nosso país, né? A gente tem a ideia de que o PIB, pastor, ele uns falam em 40%, outros falam em 50%, a carga de imposto, né, referente ao PIB. O imposto é 40%, o imposto é 50%, o imposto é 30%. Os mais otimistas falam que é um pouco menos. O Ives Gandra fez um estudo, e olha que interessante isso. O PIB, então, é o Produto Interno Bruto, todo mundo sabe disso, né? Fácil de entender. Só que, dentro do Produto Interno Bruto, nós temos as estatais ali dentro, Petrobras e companhia. Certo. Então, na verdade, isso não nos traz uma realidade quanto ao percentual da carga tributária, ao peso da carga tributária. Ela é muito mais pesada do que a gente possa pensar. Por quê? Porque o fato eu tenho que tirar de dentro do PIB as estatais. São as que não produzem impostos. E quando eu faço isso, e quando ele fez isso, aí tu tem produto interno privado, que é aquele que produz e paga imposto. Entendeu? Então, se eu tiro esse valor enorme que está dentro do PIB, nós chegamos a 70% da nossa carga tributária. Então, 72%, para ser mais exato. Né? O estudo que ele fez, e é muito real esse estudo, ele não é nem um pouco tendencioso, ele é uma realidade mesmo. Então, só para a gente ter mais ou menos uma ideia que reflete no nosso dia a dia, né? Que essa pergunta que teve há pouco tempo atrás aí, de uma pessoa dizer, não, eu não quero pagar imposto. É porque assusta mesmo saber que realmente, acho que é 30, 40, mas é muito mais que isso. Só a nível de curiosidade isso, né? Porque é para a gente trazer dentro de uma realidade o que é o nosso empresariado no nosso país, né? Por isso, não é tão simples assim, né? Por isso que eu gostei do que você falou, que nós precisamos nos cercar de pessoas que são especialistas em determinadas áreas. A Escritura diz que cada um permaneça no que foi chamado. Quer dizer, você está aí fazendo algo que você foi chamado para fazer. E faz como que para o Senhor. Eu estou fazendo aqui também. Você sabe, eu sou cliente aí do Grupo Vilela, eu fui empresário aqui em Belo Horizonte, e eu pago lá um parcelamento tributário convencional, daquele que a gente vai lá no balcão para fazer o parcelamento normal, e eu falei, não dou conta não, eu preciso de alguma alternativa para poder saber de alguém que pode me assessorar. Então, eu conhecia o Grupo Vilela, fui até ele, e eu quero dizer que isso é muito importante. Eu estou falando com você aqui na internet. Então, eu preciso de alguém para me assessorar a fazer isso. Então, eu contratei aí uma organizer social, né? Para falar, pastor, compra uma lâmpadazinha. Eu estou falando aqui de frente com uma lâmpadazinha. Para o seu rosto ficar iluminado, tem um microfonezinho. Lá no seu Instagram, não sabia. Lá no seu Instagram, coloca lá as informações no seu feed,
Então, o que você falou foi muito abençoado, de reconhecer que eu não tenho toda a habilidade para fazer determinadas coisas. Eu preciso e precisamos uns dos outros. Eu acho que a primeira peneira é não somente buscar alguém que é um profissional, mas alguém que é um profissional cuja base está aqui, ó. Então, Verdade. eu quero agradecer essa contribuição, foi muito abençoado. Mas continua com a sua análise aí, um cenário em V, um cenário em U para moderado, e qual que é a outra letrinha? Que é o que eu estou acreditando e estou orando que a gente pare nesse cenário em U, né? E o último é o WV. WV? Então, então é essa queda, aí depois nós temos Hum, um pique, que as coisas parecem que melhoram, depois tem essa queda de novo, e isso vai fazer com que acabe arrastando muito mais aí. E eu não estou apostando nesse cenário, eu estou apostando nesse cenário mais provável, né? Porque as coisas já começaram, de uma certa forma, voltar em alguns estados à normalidade, enfim, as empresas começaram a abrir. Então, uhum, mas eu ainda acredito que nós temos aí esse tempo, né, esse lapso temporal até que as coisas voltem ao normal, né, dentro ainda das restrições, e temos que pensar também que existe um pós-Covid, né? E o hum. pós-Covid ele vai vir com alguns reflexos, porque Fala sobre isso. não basta mais só abrir o restaurante, o supermercado, enfim, as empresas. O cliente tem que voltar, né? Então, Hum, quer queira ou quer não, esse tempo que nós vivemos aí confinados e tal, nos também fez criar uma nova forma de viver. Então, assim, muitas vezes, eu falo por mim, a gente começa a entender que pode fazer de uma outra forma, que não precisa ter esse consumo tão exacerbado. Então, o mercado vai ter que se adaptar a isso até que o cliente volte de novo ao seu estabelecimento, né? Mas algumas medidas, pastora Zemar, que nós estamos tomando e que nós estamos divulgando para os nossos clientes e tal, né? A gente vê aí uma procura por uma questão financeira, um aporte de capital muito grande, né? As empresas, no modo geral, está todo mundo trazendo, buscando, quer dizer, capital para se manter, né? sim. E isso pode ser, sim, uma boa alternativa, mas não antes de fazer o tema de casa. O que Hum, nós dizemos na Vilela, lá no escritório, para os nossos clientes? hum. Aonde que está o dinheiro mais barato? Eu vou dar aqui uma dica. Aonde O está o dinheiro dinheiro, mais barato? o Deixa dinheiro eu mais arriscar. barato do mercado. O dinheiro mais Deixa barato. eu arriscar. O dinheiro mais barato está na poupança. O dinheiro mais barato nessa crise está na renegociação. É nessa palavra que Renegociação. está o dinheiro mais barato. Ah, Então, tá. Tipo, eu vou renegociar o meu aluguel, vou renegociar o condomínio, etc. esse é o dinheiro mais barato que se tem. Então, não adianta, a gente tem que ter calma nesse momento, né? Não Hum. adianta a gente correr para o mercado, tomar dinheiro no mercado, até criar um endividamento futuro, que a gente sabe que o pós-Covid vai demorar a retomar de novo, antes de fazer o tema de casa, que é isso que eu estou dizendo. Nós precisamos fazer o tema de casa. O precisa renegociar Tema de casa. as suas Tema contas de casa está para que ele tenha né? esse dinheiro mais barato. Nada melhor que ligar para o teu fornecedor, para o teu aluguel, enfim, para todas as tuas despesas e renegociar as tuas despesas. Aí. É uma das alternativas que nós estamos fazendo aqui, muito antes de tomar o dinheiro do mercado. Sendo que o dinheiro do mercado está uma dificuldade incrível. Né? Hum, O mercado financeiro se fechou, os bancos fecharam, até mesmo clientes nossos que tinham linha de crédito não tem mais, simplesmente foram podadas as linhas de crédito, sabe aqueles créditos pré-aprovados? Então, até sei. aqueles foram podados. Então, eu acho assim, toda a crise, ela nunca é boa, né? Mas ela serve para a gente olhar para dentro de casa, para a gente começar a arrumar as gavetas, né? Arrumar o que não estava tão bom e criar uma outra estrutura, né? Que isso vai repercutir ali na frente positivamente, com certeza. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você usou um termo aqui, pós-Covid, né?
Sim, Nós temos aí o cenário. Eu gostei das suas letrinhas aí da BBC. Depois você me manda esse artigo. Vou anotar aqui, um artigo da BBC, né? te mando. BBC de Sim. Londres. É, não Enfim, lembro. você me É, manda é, depois. Um acho que cenário em V otimista. Segundo o que eu ouvi aí do ministro Paulo Guedes, é isso que ele está dizendo, né? Está dizendo que o Brasil vai surpreender as nações. Agora, é um dado importante, as nossas exportações, elas se mantiveram nesse período que as exportações de todos os outros países caíram. O sim. nosso agro, ele teve super safra de novo. Eu estou falando isso porque eu sou do ramo. Então, teve a safrinha, teve a super safra, isso ajudou um pouco o Sim. caixa aí do Brasil. E o ministro Paulo Guedes disse que ele está acreditando nesse cenário em V. Você já está acreditando nesse cenário em U, que vai a curva, não vai ser tão rápida assim, vai ter um leve acentuar e depois crescer. Esse cenário moderado é para quanto tempo, ô Fabiano? 60 dias, 90 dias? Olha, eu estou acreditando muito ele ser muito curto, tá? Embora pareça assim que a coisa vai se estender, mas mesmo sendo em U, né, tendo um pouco mais de tempo, eu acredito que nós vamos aí até o final de julho, né, e começo de agosto, para começar a esse cenário Hum, começar a mudar um pouquinho, começar a crescer um pouco mais, né? O brasileiro, a gente por si só é muito otimista, né? É ótimo. muito otimista. O brasileiro tem essa garra, né? Muito grande de fazer com que as coisas aconteçam. Mas, diante de tudo que a gente está vivendo e está observando, as restrições, elas realmente elas nos barram, né, pastor Zemar? Elas nos barram as nossas ações, assim, né? Então, você falou aí no pós-Covid que não basta só abrir, nós temos que entender como é que vai ser a cabeça do cliente depois aí da pandemia. Você podia me dar um exemplo assim específico de algum cliente seu ou que você percebeu que já aconteceu essa mudança? Tem clientes na carteira, sim. A gente trabalha também com muito instituições de ensino, né? Essas estão sofrendo demais, em virtude que está fechada e as expectativas é a última da fila, né? Mas Eu estou dentro de uma aqui agora, Escola Videira em Belo Horizonte, 54 alunos, tudo fechado há 2 meses. é, é, a grande que eu percebo assim é um movimento que a gente tem que fazer e é na hora da gente estar inovando, né? Criando novos caminhos, principalmente para essas unidades aí, né? Escolas e tudo mais, criar outras formas de o ensino chegar com qualidade lá na casa, né? Quase um homeschool aí, né? Coisa que se tem muito na Inglaterra, em outros países, né? Sim, Então sim. talvez tá vindo também uma adaptação nossa para isso aí. E eu acho fantástico se a gente conseguisse montar algo nesse sentido. Mas é o momento de inovar, não é o momento de ficar parado, né? É o momento de intensificar essa inovação, essa nova forma de trabalho, né? Eu moro aqui em Goiânia, aqui dentro de um condomínio, e nunca teve tanta oferta aqui dentro do condomínio de serviço como antes do Covid. Então, assim, por exemplo, lojas de roupas estão vindo aqui para dentro, e outras atividades estão indo de encontro, né? Saindo do seu estabelecimento lá, das quatro paredes. E, então, isso é inovação, né? Essa inovação tem que existir por parte do empresário. Ele não pode achar que o mundo acabou. As coisas não acabaram. Pelo contrário, eu acho que pós-Covid vai ser muito bom a nível dessa estruturação nova que cada um vai fazer. Mas eu acredito ali, final de julho, nós estamos apostando nisso, né? Em agosto, as coisas começam a voltar, assim que o distanciamento social começa a reduzir, as coisas começam a voltar melhor. Então, Fabiano, você mencionou aí tema de casa. Tema de casa deve ser
uma palavra, tarefa de casa, alguma coisa parecida aqui para nós goianos e mineiros, né? Você que é, Esse você que é lá. é um termo usado muito no sul lá, né? Faz o tema de casa. Aqui, ó, vou te falar, aí em Goiás, onde você mora, é tarefa de casa. Aqui em Tarefa Minas, de é casa. para casa. Ah, E é. lá no sul é tema de casa. Você falou no primeiro tema de casa, que é a renegociação com clientes e fornecedores. Você mencionou aí agora um segundo tema, que seria inovação das suas atividades. Me fala mais sobre esses temas. Eu traria um terceiro, então, aqui, Estou né? anotando. Que é sobre a tua equipe de funcionários. Então, Hum, assim, fazer uma avaliação se realmente tu precisa de todo esse pessoal, alocar, dar novas tarefas, criar novos nichos dentro do teu negócio, novos ah, 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 obrigações para a tua equipe, né? Tudo isso, pastor Azemar, mirando, tudo isso olhando para uma redução, que é esse o momento que tem que fazer. Então, assim, desde as despesas mais simples que a gente possa imaginar, não existe aqui não existe uma varinha aqui, uma mágica, né? Não sim. existe um item que a gente possa pensar que vai ser a solução. Eu Uhum. acho que ele é um acrescentar de várias situações, de várias reduções que tu precisa fazer, né, dentro do teu negócio e avaliar bem a questão de a planilha de custo da tua empresa, os gastos que tu está tendo, até mesmo com aquela, às vezes, aquela confusão que é muito comum o empresário fazer, aquela confusão patrimonial, né? É, O que é pessoal do e jurídico. CNPJ e o que é da pessoa física, né? Uhum. O quanto que é desse CNPJ e quanto que é da pessoa física. Então, às vezes, o Uhum. endividamento ele acontece, né? Porque há essa confusão aí de recursos, né? Então, o meu faturamento X, que é desse CNPJ, eu tenho somente uma fração dele, né? Eu não posso usar mais do que isso. Então, é esse a tarefa de casa, né? Que a gente deve fazer, olhar as contas uma a uma, né? Cuidar. A gente usa muito lá no Sul, né? Até do clips que cai no chão. Então, a gente tem que olhar para isso também, né? Para que lá na frente a gente não pague um preço caro por essa falta de olhar, né? Então, Agora, aí você já falou bem mineirês, para a gente é, compreender aqui. Mas, Fabiano, eu entendi aí o tema de casa, né? Os irmãos estão falando aqui de dever de casa. Agora, você que está aí, né, na nossa igreja em Goiânia, nesse lugar aí maravilhoso, comendo um maná aí toda semana, sentado à mesa lá do meu amigo, o evangelista Giles. Não fiz nenhuma live com o Giles. Vou é, chamar para a gente fazer uma live, gosto demais do Giles. E o que que você diria agora aqui, né, saindo dos termos técnicos que nós estamos aqui, porque nós temos apenas aqui 10 minutos, e eu gostaria de você agora, como, né, um ministro do Evangelho, alguém que você mudou para Goiânia por conta, né, da igreja, do trabalho ministerial, eu queria que você falasse o que que você sente no seu espírito para os empreendedores, empresários e profissionais liberais que estão nos assistindo agora e que vão depois ruminar essa live. olha, eu tenho um salmo que eu li ontem, inclusive, Salmo 35, versículo 27, que diz que o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos, seja engrandecido. Então, eu acredito que o Senhor quer sim que nós prosperemos, sempre, independente de qualquer circunstância que a gente possa estar vivendo. O Senhor quer que a gente prospere, né? Logicamente que estabelecendo aí os seus motivos da prosperidade, né? Uhum. Isso eu acho que é de extrema importância. Então, assim, se realmente, e é uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dessa caminhada, lendo a palavra, recebendo desse maná que tu mencionou, todas a prosperidade, toda a bênção que a gente vem recebido ao longo desse tempo, ela não é para si só, né?
aquele pensar de si mais do que convém. Não. Ela é para o outro. Ela é para o outro. Então, se o Senhor me prospera, é porque tem outras vidas para ser alcançadas através dessa prosperidade. É para gerar Amém. fruto, sim. Essa prosperidade não é para guardar para nós. Eu tenho um tempo da minha vida, o tempo da minha vida dividido em dois momentos, pastor. Eu tenho o momento daquele que, sim, eu pensava em si mais do que convém. Eu quero prosperar porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero crescer, e tá. E eu tenho outro momento que eu entendi que quanto mais eu dava, mais eu recebia. Que quanto mais o Senhor me prosperava, e quanto mais o meu coração fosse ligado à prosperidade do outro, e não olhando mais para si do que convém, olhando para a vida do outro, para abençoar o outro, olha, a vida mudou da água para o vinho, mudou em todas. Então, eu acho que empresariar com este coração, e aí para todos que estão nos ouvindo aqui, entendo o que eu vou dizer, para que a gente prospere como empresário cristão, né? Se todos os teus projetos, o teu business plan tiver como objetivo abençoar outras pessoas, eu tenho certeza da vitória. Uma, porque a certeza da vitória, não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz, né? Então, o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se a palavra diz que quando mais eu prosperar, mais ser canal de bênção na vida dos outros, a minha vida também vai ser prosperidade. Então, esses motivos, né? Por que a gente busca tanto a prosperidade? Por que a gente busca tanto se dar bem na vida? Por que eu tenho que ganhar tanto dinheiro? Então, eu acho que essa forma de pensar, ela te traz, né? Esse crescimento que tanto a gente almeja, assim, pastor. Então, em primeiro lugar, o reino de Deus, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Eu creio, sim, que nós estamos debaixo das asas do Senhor, nós estamos guardados debaixo das asas. Nenhuma praga, e aqui nós não estamos falando da praga Covid, também a praga do CNPJ que vai morrer, isso eu creio que não vai nos atingir. Não vai nos atingir. Não vai nos atingir. Eu creio muito de que quando a gente trabalha no que gosta, quando a gente trabalha naquilo que gosta de fazer, deixa de ser um trabalho, né? Deixa de ser um trabalho. Passa a ser uma vida sem trabalho. Um trabalho naquilo que gosta passa a ser uma vida sem trabalho. Em primeiro lugar, a gente tem que... Esse é o momento de avaliar. O que a gente está fazendo, se realmente é aquilo que a gente foi chamado para fazer, se aquilo tu gosta de fazer ou se é um peso para fazer. Mas a palavra de Deus, em primeiro lugar, sempre no teu negócio tu vai prosperar. Eu creio piamente nisso. Piamente nisso. Amém, Fabiano. Eu peguei aqui o versículo, Salmos 35, 27. O Senhor ama a prosperidade do seu servo. Amém. Olha, eu creio demais no que você falou, porque ninguém ganha nada com a pobreza e com a miséria. Que vantagem que tem um servo de Deus na miséria. E eu digo para você, eu já fui da teologia aí franciscana, mas hoje eu dei aula disso recentemente. Existe aí, né, esse lado aqui da teologia da miséria, existe esse lado aqui da teologia da prosperidade, né? Por qual que você está? Nós estamos do lado da mordomia, é o que você acabou de falar. Eu e você somos um mordomo, né, um dispenseiro, para usar uma palavra que o apóstolo Paulo usa, que é a mesma palavra de diácono. Nós vamos lá na despensa e pegamos e servimos as mesas. Então, qual que é a vantagem, meu querido irmão, que você está aqui nos ouvindo? Qual a vantagem da miséria? Vou dar um paradoxo aqui, né? Qual o lucro da pobreza? Absolutamente nenhum. Não ter para si, não ter condições para si e não ter condições para os outros, não tem glória nenhuma nisso. Agora, nós, o Fabiano, é um empreendedor do reino,
né? Eu sou um pastor, um empreendedor social, caracterizado aí nessas classificações, mas nós temos consciência de que somos mordomos na casa de Deus. E é claro que o mordomo, ele come da comida do seu senhor. Ele não vai comprar comida fora da casa. Então você, é claro, eu e você somos os primeiros a desfrutar. Isso é legítimo, é abençoado e desfrute em paz. Por isso Hum, que o Fabiano está trazendo aí, o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Põe isso na sua cabeça, né? O Senhor ama te ver desfrutando com a sua família, em paz. Não critique, né? Eu fico vendo que alguns irmãos criticam a prosperidade. Você não pode ter o que você critica, amado. O que você critica não atrai, pelo contrário, foge de você. não é verdade. Então, se você pega um profissional e você critica esse profissional, você nunca vai ser um profissional. Então, pelo contrário, aquilo que você honra, aquilo que você valoriza, se aproxima de você. É Então, verdade. honre o Senhor, valorize o Senhor, fale mesmo que você é uma pessoa abençoada, você é uma pessoa próspera, e o nobre, diz Isaías, projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele vai perseverar. É Em verdade. É vida verdade. toda. Fabiano, eu queria que nós encerrássemos orando e queria agradecer a sua participação, o seu testemunho, né, de mudar aí para Goiânia, para a obra do ministério. Eu acompanho aqui parte da sua equipe, está conosco aqui na videira, É, doutor Arthur, seu diretor aqui para Minas é. Gerais e todos os demais irmãos. É gente comprometida, compromissada, e os mineiros aqui é o seguinte, nós trabalhamos aqui caladinho, É, é. mas Mas são, nós vamos os, fazer diferença aí no Grupo Vilela. os meninos são muito abençoados aí. Toda a equipe aí muito abençoada. Aí, ó, E eu me sinto muito Gabi, abençoado por ter eles comigo, né? Então, somente mesmo pela graça. Não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com o que Deus quer na nossa vida, né? Tem tudo a ver com a graça de Deus na nossa vida, com o favor, né? Pastor, só mais 2 minutinhos. Eu gostaria só de comentar, escutando as tuas palavras, hum, me veio à mente aqui o jovem, aquela parábola do jovem rico, né? No qual Jesus fala para ele, então, dá tudo que tem aos pobres, né? uhum, E outra vez eu já li sobre isso e me traz uma reflexão que eu acredito que possa contribuir aqui. Na verdade, dar aos pobres, o pobre ele não multiplica, não porque ele é pobre, mas é pobre na mente, na capacidade de, né, enfim, outros atributos, mas assim, o pobre ele não prospera, o pobre ele tá lá. Por que Jesus mandou dar aos pobres? Na verdade, foi para dizer para aquele que caminhava na sua força do braço, achando que era rico, demonstrar para ele que a sua riqueza não era tão duradoura assim. Bastasse dar aos pobres que em pouco tempo acabaria a riqueza dele. Por quê? Porque estava na mão de alguém que não pensa com uma cabeça que é pobre de mente, né? sim, Então, na verdade, o assunto que Jesus estava trazendo ali não era sobre o dinheiro. Para mim, era dois pilares: sobre hum, produtividade e coração. Produtividade e coração. E eu creio que o Senhor coloca riquezas na mão de quem é produtivo. uhum, Não coloca riqueza na mão do que não é do improdutivo. Então, a gente precisa entender para isso a nossa identidade, de quem nós somos filhos. E baseado nisso, ser uma pessoa que vai produzir, vai promover, vai fazer algo, vai gerar algo, né? E não simplesmente, muitas vezes, esperando realmente que caia do céu as coisas, porque as coisas, por suas vezes, não são dessa forma, assim eu creio. O Senhor abençoa para quem é produtivo, né? Para quem vai e faz a coisa acontecer. E muitas vezes
esse ir e fazer as coisas acontecer é aquele gancho que tu acabou de dizer, que às vezes são criticados. Então, assim, como ele pensa em dinheiro, mas como que ele dedica tanto tempo? Mas, na